assunto aqui no Contexto Metrópole sobre o debate presidencial de 2026. O primeiro debate, exibido na televisão, aconteceu na noite deste domingo, 23 de agosto, promovido pela TV Band. 6 candidatos foram convidados, mas apenas 3 participaram. Ronaldo Caiado, do PSD, Renan Santos, do Missão e Augusto Cury, do Avante. O encontro durou cerca de 1h30 e teve como principais temas segurança pública, o fim da escala de trabalho 6x1 e a relação do Brasil com os Estados Unidos. O presidente Lula, do PT, que busca a reeleição, o senador Flávio Bolsonaro, do PL, e o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, não compareceram. E as ausências de Lula e Flávio roubaram a cena. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi citado nominalmente 40 vezes, aparecendo na boca dos candidatos uma vez a cada 2 minutos. A contagem considera apenas as menções diretas feitas por Ronaldo Caiado, do PSD, Renan Santos, do Missão e Augusto Cury, do Avante. Pausas comerciais não foram descontadas e referências indiretas ao presidente ficaram de fora. Lula, que não compareceu ao debate, foi alvo de 3 críticas dos 3 candidatos. A ausência foi usada pelos adversários para questionar a disposição do presidente em enfrentar os demais concorrentes na disputa eleitoral. Flávio, do PL, também apareceu com frequência. O senador foi mencionado cerca de 20 vezes, sendo aproximadamente metade dessas citações concentrada em uma mesma sequência de ataques feitos por Renan Santos. Já Romeu Zema, do Novo, que também não participou do encontro, não foi citado nenhuma vez pelos candidatos presentes. Outro nome que apareceu repetidamente no debate foi o nome de Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master. Lula foi associado ao empresário em falas de Renan Santos, que afirmou que tanto o petista quanto o Flávio Bolsonaro defenderiam interesses de Vorcaro. Ronaldo Caiado também fez referência ao caso. O candidato falou em Dark Lobby, em uma comparação ao filme Dark Horse sobre Jair Bolsonaro, que teve o financiamento de Vorcaro. Caiado relacionou a expressão a investigações envolvendo o Lulinha, filho do presidente. As críticas a Lula também apareceram em temas como segurança pública, economia e educação. Ao abordar o cenário educacional brasileiro, Augusto Cury avaliou negativamente a situação do país e direcionou parte dos questionamentos ao governo petista. As ausências já eram esperadas. Lula e Flávio haviam sinalizado anteriormente que não participariam. Flávio chegou a dizer que só compareceria a debates com a presença do presidente. Vamos falar mais sobre isso, analisar esse debate presidencial? A gente recebe o analista político Érico Oyama. Bom dia, Érico. Obrigada pela gentileza de participar conosco aqui no Contexto Metrópolis. Um debate que todo mundo diz que está flopado, né? O termo que está todo mundo usando, foi flopado pela ausência dos principais candidatos. Ou seja, não houve um embate, não houve discussões de políticas públicas, não houve discussões de projetos e muito menos respostas aos principais escândalos que estão sendo falados, citados durante a campanha eleitoral de 2026. E eu queria a sua análise sobre isso. Esse debate acabou sendo ruim para os 3 candidatos que estiveram presentes no estúdio da Band? Pelo convite. Ruim, eu acho que seria uma adjetivação muito forte, mas menos útil do que poderia ser. No caso especial do Renan Santos, do Missão, que entre eles, junto com o Augusto Cury, ali é o que tem menor visibilidade, ajudou a trazer uma primeira apresentação formal, com amplo espaço em uma emissora aberta. Tanto é que ele foi o único candidato que portava ali o 14 para mostrar o número dele. Já Augusto Cury, né, estava mais contido nesse sentido. A visibilidade foi bem menor do que se esperava. Se a gente for comparar o número de visualizações do primeiro debate da Band, também promovido pela Band lá em 2022, na ocasião, quem acompanhava pelo YouTube podia ver que mais de 1 milhão de pessoas na ocasião acompanhou esse debate. Ontem, o número de visualizações era representativo, mas muito longe dessa casa de 1 milhão que eu citei há pouco. E como ficou o nível de interesse e de acirramento ali do debate ficou exposto na hora de definir para quem ia perguntar. Não havia uma estratégia clara de direcionamento das perguntas quando a escolha era livre.
entre algum dos dois, quem pudesse responder que respondesse. E o nível de interesse do público se justifica justamente pela ausência dos dois principais candidatos, como vocês estavam mencionando há pouco. É bom destacar, do lado do presidente Lula, que embora a ausência faça com que ele tenha corrido menos riscos de se expor diante das investigações em curso, que tem como alvo o filho mais velho dele, ele também perdeu a oportunidade de, quem sabe, expor o Flávio, que não tem tanta experiência em debates assim. Ele foi candidato à prefeitura em 2016, na ocasião até participou de alguns debates, mas há quem diga que no confronto direto o Flávio não teria tanto traquejo. Então o presidente Lula perdeu a chance de fazer essa testagem e ao mesmo tempo ficou exposto às críticas ali dos três candidatos que estiveram presentes, o que é natural pelo fato de ele ser o postulante, com poder incumbente, que é quem acaba se tornando alvo naturalmente dos outros candidatos. Érico, vou colocar meus parceiros aqui no nosso debate e vou pedir para o Felipe já fazer uma pergunta para você. Bom dia, Érico. Prazer estar com você aqui no Contexto Metrópolis. Érico, eu vejo com uma certa uma pena, né? Você vê que esses candidatos à presidência da República, todos eles, né, não se aproveitaram de um tempo valioso, né, de falar direto com o eleitor, né? O debate serve para isso, para colocar a proposta junto com a população e debater, né, a proposta um com o outro, né? Aí eu queria saber se os candidatos que foram, né, o Renan Santos, o Caiado e o Augusto Cury, aproveitaram desse momento. Você vê ou você acha que o debate foi esvaziado por si só e eles são meramente coadjuvantes desse processo eleitoral e não vão conseguir repercutir as suas ideias com esse debate? Não, quem esteve presente trouxe algumas propostas que não eram amplamente conhecidas da população, de quem acompanhava. O Ronaldo Caiado nitidamente surfou ali na hora que foi questionado sobre segurança pública, inclusive em perguntas cuja pauta principal não era segurança pública, ele tentava puxar para esse tema. Enquanto governador, ele entende que o maior êxito dele nos 8 anos ali à frente do governo de Goiás foi na pauta de segurança pública. O Renan Santos, com um discurso mais incisivo, chegou a receber uma represália ali do Augusto Cury de que ele é muito incisivo nas colocações. O Renan Santos fez uma valorização do ensino básico, defendeu uma postura mais altiva com relação à segurança pública. Na parte de combate à corrupção, aí as críticas naturalmente foram direcionadas aos candidatos que não estiveram presentes, especialmente o Flávio e o presidente Lula. Então, houve ali, em sumos, a apresentação de pontos relacionados às propostas concretas. Mas a principal perda nas ausências desses candidatos é que, como vocês pontuaram, não há um confronto de propostas. Porque em sabatinas, entrevistas, os jornalistas até conseguem apontar contradições, inconsistências nas informações postas. Só que quem faz entrevista, o sabatina, não é um candidato, não tem uma contraproposta para falar, não, sua proposta é X, mas a proposta Y é melhor. O caminho que eu defendo aqui se mostra mais concreto, mais viável. Então, esse confronto, sair da zona de conforto, é um quadro que o eleitor perdeu a oportunidade de poder observar, de poder analisar, e pelo que tudo indica, nas informações que têm corrido, é que o presidente Lula não pretende, no primeiro turno, comparecer a nenhum dos debates, somente a entrevistas específicas. Mano, só pergunta para o Érico, por favor. Muito bom dia, Érico. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu queria destacar qual a tua leitura sobre o potencial de mudança do cenário no primeiro turno, considerando o nível de desconhecimento elevado que ainda existe nas candidaturas de Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos. Eles têm, por exemplo, cerca de 30% do eleitorado que ainda responde que não os conheciam, né? Segundo a pesquisa Nexus que saiu hoje. Esse grau de desconhecimento é uma janela de oportunidade que pode vir a, de alguma forma, ameaçar a presença de Flávio Bolsonaro no segundo turno?
Ele tem o potencial de conseguir elevar o número de votos, sim, mas pelo menos no quadro que a gente observa hoje, mano, esse risco é bem reduzido para o candidato Flávio Bolsonaro. Houve até um remodelamento na forma de chamar esses três candidatos. Antes, a opinião pública estava chamando os três de terceira via, mas pela avaliação de que todos pertencem ali a um espectro político semelhante, de centro-direita, direita, começaram a chamar de segundo bloco. E esses três candidatos do chamado segundo bloco têm potencial, justamente, como você mencionou, de tirar votos do Flávio Bolsonaro. O Renan Santos e o Zema têm como desafio adicional não terem tempo de propaganda no rádio, na TV, nem inserções ali, que começam no dia 28. Já o Romeu Zema tem a vantagem de ter alguma minutagem para aparição. Só que para ameaçar o Flávio, hoje eles teriam que tirar uma distância ali que é acima da casa dos 30 pontos, que é muita coisa. Eles teriam tanto que aglutinar os votos dos outros oponentes secundários, como tentar tirar votos do Lula, o que é bem improvável, que os votos são bem cristalizados, como tirar votos do Flávio Bolsonaro. Nesse sentido, fica a expectativa aí, tanto com relação ao Lula como do Flávio, de quais novas revelações podem vir à tona nas investigações em curso. Mas isso é algo que não pode ser mensurável, depende muito das revelações que vierem à tona, do grau de vazamentos, tanto é que a ministra do Supremo, que pediu investigações sobre eventuais vazamentos, é muito no caso do imponderável. Agora, se tudo se mantiver como está, esses candidatos do terceiro bloco têm chances muito baixas de conseguir trazer uma ameaça representativa à candidatura do Flávio Bolsonaro. Érico, faz sentido se manter essa questão de um debate de televisão, já que os principais concorrentes, os líderes das pesquisas de intenção de voto, sequer querem participar? Isso pode acabar virando moda, né? Não que já não tenha acontecido. No passado, isso já aconteceu com outros candidatos, como acho que Fernando Henrique Cardoso, isso já aconteceu. Não é uma novidade isso em debates eleitorais, mas acaba desqualificando o debate, já é uma tradição e é a expectativa. Vamos lembrar que os candidatos eles têm um tempo de TV e de rádio que é muito esperado. Inclusive as alianças que são feitas com outros partidos, coligações que são feitas, chapas que são criadas, são inclusive por conta do tempo de rádio e de televisão. Mas é claro que esse tempo de rádio e televisão ele é exclusivo e utilizado pelo candidato da forma como ele quer. Mas não avalia não é valioso esse tempo de televisão de um debate como esse? Vale continuar mantendo esse debate se essa moda pega de não participar? Aí tem a avaliação do ponto de vista dos organizadores e do ponto de vista das equipes dos candidatos. Para os candidatos é sempre válida essa aparição, essa visualização, especialmente para aqueles que não têm tempo de rádio e TV. Para o Renan Santos, então, é um espaço valiosíssimo. Para o Romeu Zema também, na teoria, chama muita atenção e tem sido pouco repercutida a ausência dele, até porque ele tem tido pontuação baixa. Só que a ausência dele, do ponto de vista estratégico, não faz sentido nenhum. E também para o próprio Ronaldo Caiado e o Augusto Cury também trazem uma visibilidade importante. Para o leitor que acompanha todas, e nós, jornalistas e analistas que precisamos acompanhar por dever de ofício, chega um certo momento que fica repetitivo, porque a gente não tem uma novidade, as propostas acabam sendo sempre as mesmas. O que a gente observou entre os três presentes foi um zero embate ali entre os que estavam presentes. Houve um nível de companheirismo ali entre os que estiveram presentes. Então, de fato, se tornam espaços menos atrativos, a não ser que as equipes pensem em novas propostas ou uma remodelação ali da estrutura posta. Os debates que serão realizados acabarão se tornando menos atrativos. A gente já observou esse comportamento no FHC, em 98, o próprio presidente Lula, em 2006, no auge do mensalão, também esteve ausente,
E a gente pode lembrar de cenas memoráveis da Heloísa Helena indo até o púlpito do Lula, como o Renan Santos fez ontem para trazer críticas. Então, de fato, a organização de futuros debates acaba se tornando menos atrativa diante dessa recusa dos principais candidatos e essas ausências que empobrecem muito o ambiente democrático aí há cerca de um mês para as eleições. Felipe, quero ouvir a sua pergunta, a última, para a gente encerrar a conversa aqui com o Érico. Eu vejo com uma arrogância sem tamanho essa deixar de ir no debate, né? Tanto do Lula quanto do Flávio Bolsonaro, que perdeu, né, a oportunidade de ter um espaço maior do que o presidente Lula naquele momento. Eu lembro que em 2006, né, o povo puxou a orelha do Lula, né, e levou ele para o segundo turno. Né? Ele achava que ganhasse as eleições de uma forma tranquila, e naquela ocasião, ao faltar o debate no primeiro turno, a votação dele foi menor do que o esperado, né? Então o povo puxou a orelha. Aí eu não sei, Érico, se tem alguma forma de tentar obrigar, pelo menos, os participantes das eleições a participarem do debate, né? Não sei se o TSE deveria chancelar, caso não participar do debate tem que perder tempo de televisão e de rádio. Eu acho que tem que ter algum tipo de instrumento de modo a colocar essas pessoas a debater ideia, né? Nesse aspecto, não vou ser tão liberal quanto o Mano, não, né? Eu acho que deveria ter algum tipo de puxada de orelha institucional nesse candidato. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, né? Foi até uma proposta que Ronaldo Caiado colocou no debate de ontem. Seria uma possibilidade de exigência do Tribunal Superior Eleitoral, aí tem um grau de complexidade jurídica, porque são eventos organizados pela iniciativa privada. Para você obrigar a participação, teria que limitar o número de debates, talvez. Em 2014, para quem se lembrar, a Dilma e o Aécio, os dois principais candidatos na ocasião, toparam participar de quase todos os debates, e havia uma repetição dos mesmos discursos, às vezes com menos de 24 horas de intervalo, né? Então, você obrigar a participação dos candidatos teria que ser algo ou regulamentado pelo TSE ou legislado pelo Congresso, mas no caso eu entendo que seria necessário estipular aí um limite, os debates prioritários, ou obrigar as emissoras a fazerem um pool, né, uma junção, e fazer um debate ser obrigatório, justamente para a população poder ter acesso, poder fazer uma análise melhor do candidato que ele quer escolher para votar. Mas eu queria fazer uma ponderação aqui, que provavelmente, se houver segundo turno, os dois devem comparecer. Não tenho informação de bastidor com relação a isso, mas no staff do Lula, o entendimento é que, ao comparecer ao debate ontem, ou em algum dos que serão organizados antes do primeiro turno, o Lula só teria a perder porque seria algo de todos. E o Flávio também, a mesma leitura. Com a ausência do Lula, vai se tornar algo de todos os outros, então não valeria comparecer. Mas com certeza é algo que, diante do quadro posto nessas eleições, que os parlamentares devem ser provocados e a própria justiça eleitoral deve ser provocada com relação a exigências para a gente não ter esse esvaziamento em um ambiente que é tão valoroso. Muito bem, conversamos com Érico Oyama, analista da BMJ Consultoria. Érico, obrigada pelo nosso bate-papo, pela análise e explicações aqui para nós e para a nossa audiência. Até a próxima. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos.